Então, gente, estes aqui são os símbolos do Comando Sul dos Estados Unidos, United States Southern Command. Ele é absolutamente explícito quanto ao seu caráter, né? É a águia, que é a representação do Estado dos Estados Unidos, né? Pousada sobre a América Latina e Caribe. Impressionante, né? Impressionante. E aqui, ó, esse aqui é um mapa da América Latina feito pelo Comando Sul, e neste mapa do Comando Sul tá escrito ali, tá pequenininho, tá? Área United States Southern Command, o brasão deles, e área de responsabilidade, Area of Responsibility. A área de responsabilidade, ou seja, esta é a área de gestão do Comando Sul. É a área de administração, como diz aqui o Silvio, na águia ou abutre? Pois é, área de administração. É o quintal deles. É o quintal deles. Vou tomar um gole de café, porque realmente é isso. E aí, o Brasil recebe alegremente, o Brasil, além de manter alegremente, o governo brasileiro, né, porque não é o Brasil, o governo brasileiro, além de manter alegremente relações com o Estado sionista de Israel, além de continuar fornecendo petróleo para o exército genocida de Israel, além de manter relações comerciais, além de manter né, tranquilamente o embaixador de Israel aqui no Brasil tramando contra os palestinos e os brasileiros, além de não tomar nenhuma iniciativa contra as entidades sionistas que agridem brasileiros, como o camarada Breno Altman, como os dezenas de brasileiros que se levantam contra o genocídio palestino. Além disto, o governo se derrama, se dobra diante do Comando Sul dos Estados Unidos, que é o comando que foi no passado, e eles ainda querem continue a ser, o quintal dos Estados Unidos. Então, na segunda-feira, desembarcou aqui, depois de uma visita, acho que uns 15 dias antes, 19, um mês antes, lá na Argentina, o comandante do Comando Sul, o almirante Alvin Rosley. Nós demos aqui, né? Demos já na terça-feira ou quarta-feira, terça-feira nós demos a chegada dele aqui no Brasil, recebida em gala. E interessante o texto da embaixada. O texto da embaixada é uma tradução do texto do Comando Sul que está em inglês, tá? Então, veja bem, o comandante do Comando Sul, almirante Alvin Rosley, está no Brasil para se reunir com líderes e discutir cooperação em defesa. O Brasil é um parceiro de defesa inabalável e um colaborador fundamental, presta atenção agora, para a segurança regional. Então, o que ele está dizendo é que Estados Unidos e Brasil colaboram para a segurança regional sob a ótica do império, sob a ótica da dominação imperialista. Impressionante. Aí ele chegou aqui, né, saudado, festa, gala, e foi anteontem, aí ele deu uma geral, anteontem, deu uma geral. Teve uma reunião, tá, lá no Ministério da Defesa, com a cúpula do Ministério da Defesa, à frente o José Múcio Monteiro, tá? E olha aqui, eles lá de um lado, aqui, aí o Zé Múcio está lá no meio, do outro lado. Curiosamente, o que o governo Lula fez? Escondeu, né, a reunião. Ficou quietinho, ficou na moita. Ficou na moita.
Todas essas fotos que eu estou trazendo, toda a divulgação foi feita pelo Comando Sul e pela Embaixada dos Estados Unidos. Tá? O Império se encarregou de fazer a divulgação, né? O governo brasileiro, moita, quietinho. Então essas fotos todas não estão disponíveis. Procurei nos Flickrs, procurei nos sites do Ministério da Defesa, dos três comandos, Comando da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ninguém, moita, só eles divulgando. Então tá aqui o texto, tá já traduzido pela Embaixada, porque ele foi distribuído, né? Esse textinho aqui do Comando Sul, traduzido pela Embaixada. Hoje o comandante do Comando Sul, o almirante Alves Rosley, reuniu-se com o ministro da Defesa do governo brasileiro, José Múcio Monteiro, para discutir segurança regional, mais uma vez, e os esforços para avançar na cooperação bilateral de segurança. O Brasil é um líder de segurança comprometido, respeitado e altamente valorizado. Eu quero saber o que os países do BRICS, o que Rússia e o que China pensam dessa submissão do Estado brasileiro, do governo brasileiro, das Forças Armadas brasileiras às Forças Armadas estadunidenses. Como eu disse, foi um passeio geral, né? Ele teve também o comando do Exército, onde se reuniu com o Tomás Paiva, aqui ele chegando, sendo recebido por um coronel. Então tá lá no comando do Exército, teve reunião com o Tomás Paiva, teve reunião com o comandante da Marinha, o almirante Marcos Olsen, em clima de grande amizade, e nessa nota é interessante o texto dessa nota em relação à Marinha, que ele está dizendo que o Comando Sul está suportando, está dando suporte, está patrocinando, né, a capacitação da Marinha Brasileira, ok? Essa é a ação do Comando Sul em relação à Marinha Brasileira. Lembrem-se da conversa com o Pitilo ontem, sobre a importância absolutamente decisiva das marinhas dos estados neste momento geopolítico mundial. Tá? Então, quem está capacitando a Marinha Brasileira? Os Estados Unidos. E esteve também com o brigadeiro, o Marcelo Damasceno, que é o comandante da aeronáutica. Então, é barba, cabelo e bigode. Antes da chegada dele, a Embaixada dos Estados Unidos divulgou também um atentado contra a soberania brasileira, isto aqui, tá? Que é uma promessa de recompensa de 10 milhões de dólares para quem tiver informações sobre a ação de ativistas, amigos, simpatizantes associados ao Hezbollah, que é um grupo político, não tem nada de terrorista, né? Assim como o Hamas. São grupos políticos que se opõem, que se levantam contra a dominação sionista lá na Palestina e no Líbano. Tá? 10 milhões. Então, o Hezbollah opera em regiões distantes da sua base no Líbano, inclusive na América do Sul. E aí eles falam da tríplice fronteira: Brasil, Paraguai e Argentina, e o governo brasileiro não abre a boca, entendeu? Pode deitar e rolar aqui em território brasileiro, né? Tá aí o texto, tá, já em português, né? Recompensas por justiça em português, né? O Hezbollah opera em regiões distantes de sua base no Líbano, inclusive na América do Sul. Se você tiver informações sobre os mecanismos financeiros do Hezbollah na área da Tríplice Fronteira, entre em contato conosco. Você pode se qualificar para uma recompensa e relocação, ou seja, prometendo até tirar os caras, né, os denunciantes desses países, Brasil, Paraguai e Argentina, e levar lá para os States. Como eu disse, ele veio ao Brasil depois da visita à Argentina, da visita ao Milei, na qual o que está acontecendo é o seguinte: está sendo construída uma base militar conjunta estadunidense-argentina lá na Terra do Fogo, lá em Ushuaia, né, no extremo sul da Argentina, nesse processo de controle estratégico regional na América Latina. Tá aí.
Lamentavelmente, isto não é objeto de escândalo nas mídias brasileiras. Nas mídias brasileiras. Mas a Silvana Danley mandou uma mensagem aqui para nós, de apoio, né, um super sticker, o José Santana dizendo: o governo brasileiro não ficou na moita, ficou no seu devido lugar de subalterno. Lamentável para um governo que se intitula de esquerda. Olha, Zé, o governo nem se intitula de esquerda mais, né? Essa qualificação nem existe mais, né? É a extrema-direita que qualifica esse governo como esquerdo. O próprio José Dirceu qualifica este governo como um governo de centro-direita, né? É centro-direita. É isso aí.